Pessoal, eu dei start aqui na gravação da web aula ao vivo. Antes da gente iniciar aqui, como de costume aqui, eu sempre reforço aqui as orientações do Senai Unidigital, tá? E depois das orientações, a gente volta à nossa programação normal. E daí eu faço alguns avisos aqui que eu estava falando, né? Mas só que não estava gravando. E daí eu aproveito aqui para fazer alguns avisos para vocês. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, eu estava comentando aqui antes de iniciar a gravação, né? Só reforçando aqui. Aí, semana passada, né? Até estava comentando aí porque houve umas mudanças aí no horário de vocês e também, né? Aí se impactou no horário aqui da turma, né? A gente teve que resetar aqui o C de segurança. Então, tecnicamente, vamos dizer assim, ela começou, foi hoje, né? A primeira aula, tecnicamente, seria hoje, né? Dia 29. Só que a gente, né? O Adriano aí que está acompanhando aí, o Elton, que está sempre acompanhando aí a aula, né? Nós já tivemos duas aulas, tá? Então não estranhe na hora que você entrar aqui, ué, tá a aula dia 15 do 4, que a gente já teve a aula. Inclusive, eu aproveitei para falar sobre segurança. Vou até aproveitar essas aulas a mais aqui, né? Porque a gente, na prática, a gente já analisou o quê? Já o questionário, se eu não me engano, foi na primeira aula, a gente analisou, eu falei sobre a segurança e eletricidade, apresentei o Ministério do Trabalho e Emprego. Na segunda foi a atividade um, né? E aí hoje já seria a terceira aula. Então, essa que no cronograma está como primeira aula vai ser a terceira. Mas eu deixei as outras duas, né? Aí não faria sentido eu apagar essas aqui e aí colocar a aula que eu estou gravando aqui de novo aqui. Eu vou aproveitar essa oportunidade, aquela história, né? Uma pessoa que não é sábia vê isso um problema, né? Já o sábio ele vê até nas situações que aparentemente seriam problemáticas, ele vê uma solução. E é nesse sentido que vocês têm que pensar, né? Não só a vida profissional de vocês, né? Isso aqui não vale só para a eletrotécnica, vale para qualquer área, né? Aqui da exatas aqui, né? Da técnica até, sei lá, um professor aí de história aí. Então, eu vou aproveitar para falar mais do conteúdo de segurança e eletricidade, porque, igual eu falei, eu preciso de pelo menos 4 aulas para essa UC, para pelo menos em cada uma delas, né, eu analisar a atividade, falar sobre o conteúdo, beleza. Então é um ponto positivo. E daí, para já avisar você, já dar spoiler aqui, né? Até o Adriano lembrou aqui, né? Eu até olhei aqui no dossiê da nossa turma, né? Vocês iniciaram o curso, foi no mês 9, né? No ano passado.
Vocês já fizeram, então vocês pegaram o último workshop, né? Aí geralmente um workshop ele é geral, tá? De todos os cursos técnicos. Geralmente é no início do ano. E aí no final do ano a gente faz um workshop mais dedicado a cada área técnica aqui, né? E nesse vai ser geral, tá? Então nós vamos ter um workshop no próximo mês, na verdade no final do próximo mês, tá? É, vai ser 26 aqui, ó. Vai ser 26, 27, 28 e 29 de maio, tá? E aí, 27 é o dia da eletrotécnica aqui, né? Os outros vocês vão ter a oportunidade, né, de poder participar e aprender também sobre as outras áreas, segurança do trabalho, né, o técnico de segurança, o técnico em mineração, o técnico em química, né? Então, vários professores aqui dessas áreas e os seus convidados aí vão estar mostrando aqui para vocês, né? É importante a gente também conhecer essa multidisciplinaridade aí dos cursos, né? E, consequentemente, da vida profissional de vocês. E aí eu tinha chamado para o dia 27 para participar o professor Hélio Domingos. Eu acredito que essa turma não conhece ele, porque ele no último não apareceu. Na verdade, acho que no ano passado ele não apareceu. É questão de agenda. Aí eu chamei ele aqui para o dia 27, que é o dia da elétrica. Infelizmente, ele não vai poder. Ele só pode no dia 28, por exemplo, ele pode. Aí eu estava aqui conversando para ver se, ou no dia 6 ou no dia 13, eu ainda estou vendo aqui, é, no horário dessa aula aqui, eu vou chamar ele para ele falar, né? Já que ele não vai poder estar no workshop, para ele falar sobre o que ele faz, o trabalho que ele faz, que é de consultoria, ele dá treinamento, a formação dele é engenharia mecânica, tá? E ele foi por muito tempo, acredito que ele hoje em dia não, mas por muito tempo foi ele que ajudou participando aí da comissão aí tripartite, se eu não me engano, é, que ajudou a criar a NR35. A NR35 ela fala de trabalho em altura. E também o anexo, como ele tem, além da engenharia de segurança, ele tem a formação de mecânica, né? Ele ajudou no anexo 12 da NR12, que é o cesto aéreo, que é o equipamento, né? Utiliza um guindalto, um cesto, um equipamento que é bastante utilizado para trabalhos com rede energizada, rede de média tensão, né? A 13.8. E aí eu estou vendo se ele pode participar um desses dias aqui, ó. Se ele não tiver dando treinamento, palestra, e daí eu vou confirmar ainda com ele, tá? Daí eu vou aproveitar, né, já que a gente já estava, última aula foi atividade um, né? Hoje seria a 2. Hoje é a 2.1. Ah, não, ainda vai ficar faltando a 2.2 ainda. Beleza. Então, ó, deixa eu pegar aqui a análise aqui que fica mais fácil. Aí eu vou aproveitar e bater na tecla, sabe do que? Prontuário das instalações elétricas, pessoal. Vocês saberem, né? Eu comecei lá em instalação predial, né? E mesmo porque o prontuário, na verdade, ele vai impactar numa empresa, né? Por exemplo, se a empresa não fornecer equipamento de proteção individual, se ela não fornecer EPC, se ela não fornecer o treinamento para você utilizar esses equipamentos, se ela não exigir desse profissional que ela está contratando a comprovação em carteira ou
por exemplo, se for um eletrotécnico, né, ele vai pedir a sua carteirinha de habilitação, porque aí a carteirinha de habilitação do CFT, ela já prova duas coisas. Primeiro, se você tem a carteirinha, quer dizer que você fez o curso de eletrotécnica, né, do Conselho dos Técnicos. E se você tem a carteirinha, automaticamente você fez o curso, né? Que aí você prova lá, ó, eu fiz no Senai, caso eles peçam. Mas geralmente eles pedem a carteirinha, porque a carteirinha é uma comprovação dupla. Ela prova que você tem um curso aprovado numa instituição séria aí, né? De eletrotécnica, e prova também que você é habilitado, né? Você tem um registro no seu conselho aí. Então, prova que você é formado e prova que você tem o registro. E aí a empresa, ela precisa dessa comprovação. Se acontecer um acidente, rapaz, acontece um acidente e descobre que esse acidentado, ele não tinha a qualificação ou a habilitação, moço, isso dá BO, isso dá muito problema. Porque é dever da empresa verificar esse tipo de coisa, tá? Vamos lá. Então, a atividade 2.2 aqui é uma única SAP? Isso. É. Então, a situação ainda é essa aqui. Se eu não me engano, ela é codependente. Teve um acidente lá, né, com o Pedro e com o João. Lembrei. Aí fazia um relatório das causas do acidente, né? Inclusive, deixa eu pegar minha análise aqui. Daí, ó, é, isso mesmo aqui, ó. E aqui, ó, só relembrando aqui na aula passada, né? Fazer esse relatório. Eu até mostrei aqui uma análise que eu fiz aqui, ó. Com a leitura aqui, né? Bem atenta do contexto aqui, né? A gente foi identificando, ó, falta de análise preliminar, falta de EPI, né? Lembra que eles saíram correndo para ver o que que aconteceu, por que que a motobomba ela falhou, né? Eles descobriram que o cabo foi furtado, né? Foi serrado ali, né? Arrebentado com alicate e tal. Inclusive, uma vez teve um acidente numa subestação. Eu acho que eu não mostrei para vocês, não. Depois vocês me lembram mais para frente. Cidadão, não tem aquele alicate. Sabe o alicate que vende em ferragista? Mas o pessoal geralmente utiliza para. Acho que é de torção, deixa eu ver. Aqui, ó, a turquesa, lembrei. É isso aqui, ó. Essa turquesa aqui, ó, se você. Esse alicate aqui, ó, você perceber, ele não tem. Ele tem o cabo, só que ele não tem uma proteção.
No máximo essa pintura aqui, ó, mas não tem uma proteção. Aí sabe o que que o cidadão fez? Ele entrou na subestação, né? E a subestação, só para vocês terem uma ideia, o nível de comparação, uma subestação é a mesma coisa que você entrar, sei lá, num morro onde tem um monte de gente com metralhadora, né? Que tem o tráfego. Se você pensar, todo tipo de bandido, tá? É mais ou menos como você entrar ali. Você vê o tanto que uma subestação é perigosa. Você não simplesmente entra numa subestação, tá? Às vezes, infelizmente, dependendo se for uma cidade pequena aí, às vezes o portão, o ferrolho tá quebrado e tal, às vezes o cara pega e consegue entrar. Mas é um ambiente tão perigoso, porque se a pessoa que entrou ali para tentar furtar alguma coisa, cabo, né, como lida com energia, se ela tiver o mínimo de noção, ela nem pensa, ela pensa em tentar furtar outra coisa. Aí o que que o cara fez? Ele pegou uma turquesa dessa aqui, entrou na subestação, aí ele viu um cercadinho, né? Um cercadinho com um monte de transformador. Eu tô falando isso porque é o que é o que para uma pessoa que não conhece parece. Aí ele achou que era um monte de transformador pequenininho, tudinho numa altura baixa. Aí ele entrou nesse cercado lá, cortou o arame e entrou, e aí ele tentou cortar esse transformador. Na verdade era isso aqui, ó. É, achei. Aí entrou na subestação, aí o banco de capacitor de uma subestação, ele fica numa espécie de giral. Não sei quem está acostumado aí para a roça aí. Giral, você é como se fosse uma mesa, um suporte. Aí o pessoal coloca um monte desse no suporte metálico e faz ligação em série, ligação em paralelo, né? A finalidade desse capacitor é ele tirar a energia magnetizante que é injetada no sistema. Por exemplo, um gerador, ele conseguir funcionar como um gerador, ou seja, ele criar potencial, energia potencial elétrico lá no gerador para ser transmitido pela linha de transmissão, para chegar numa subestação, numa cidade, para sair da subestação e alimentar a rede 13.8, para depois da 13.8 ir no transformador que fica na rua, passar para baixa tensão e para depois criar um ramal aéreo para alimentar a sua casa, por exemplo, eu preciso criar um campo eletromagnético lá no gerador. Só que esse campo eletromagnético, você consome um pouco de energia, tá? E nesse consumo aí, o campo eletromagnético, ele fica impregnado. É igual, por exemplo, sei lá, você usa uma roupa, aí vamos supor que você usa um perfume muito cheiroso, esse perfume importado. Se você lavar a roupa, só jogar água, né? Geralmente, eu e o meu tio, que Deus o tenha aí, a gente, quando era mais novo, tinha essa mania, né? A gente não lavava a roupa direito, né? E aí só jogava uma água, né? Nem passava sabonete, né? Nem passava sabão líquido, né? Na época nem existia. E aí, se você só molhar e pôr para secar, por exemplo, a sombra, você ainda vai sentir o cheiro do perfume, ainda mais que é perfume importado, né? Ele tem uma fixação com óleo. E o campo eletromagnético é a mesma coisa. Você cria um campo eletromagnético lá no gerador, um campo muito forte, aí ele é tão forte que ele fica impregnado no barramento. E aí essa energia magnetizante, ela precisa ser drenada, tá?
É igual um calo, né? Um calo você não só fura ele. Um calo você pega uma agulha, passa nele, coloca uma linha ali, é o dreno, né? Aí você primeiro tem que drenar a água do calo para depois o calo melhorar. Porque se você simplesmente rasgar ele e cortar, se você furar, ele tampa de novo. E aí ele vai encher mais vai criar um edema maior ainda. Ou então, pior, ele vai criar um outro calo dentro de uma pele já fragilizada ali, né? Então, a energia magnetizante, que ela é necessária ser criada, ela é impregnada no barramento. Aí, o que que o banco de capacitor faz? Ele suga essa energia magnetizante e carrega dentro do capacitor e depois você injeta ela, né, no aterramento. Aí, o que que o cidadão fez? Ele pegou aquela turquesa que eu mostrei para vocês, ou seja, ela não tem nem cabo com proteção plástica ali, né? Borracha. Cortou o acesso da tela para ele entrar dentro do local da cerca, né? Uma cerca mesmo. Onde fica o banco de capacitor. Aí ele morreu na posição em que ele tentou cortar esse. Ele veio com a turquesa aqui, ó. Aí qual que seria o objetivo dele? Ele olhou isso aqui e achou que era um transformador. Na verdade, isso aqui é um capacitor, tá, pessoal? Porque quem olha assim, quem não conhece, vai olhar, ah, não, aí tem dois. Deve ser um transformador de duas fases, né? Eu mesmo, primeira vez na televisão que eu vi um capacitor desse aqui, ó, por exemplo, ó, eu jurava que isso aqui era um transformador. Eu não estou vendo os terminais de baixa, né? Então eu olhava aqui e achava que isso aqui era um terminal de média tensão e eu falava, ah, deve estar aqui atrás, mas não. Aí ele viu, foi com a turquesa. Na hora que na verdade, ele nem precisou triscar. Na hora que chegou próximo, ele foi eletrocutado instantaneamente. Só sobrou o moço. Gosto nem de lembrar as fotos lá da perícia, né, do acidente, né? Só sobrou um torrão, literalmente, tá? Depois, quando a gente tiver lá a instalação do CEP, vocês me lembram que eu vou procurar e vou mostrar para vocês. Então, o acidente, né, a gente aprendeu aqui que ele não começa da noite para o dia, né? Esse acidente, ele vem se formando aí, ainda mais se a pessoa não tem a noção, né? E aqui ainda detectamos que além deles esquecerem, né? Porque literalmente, e isso aí numa perícia, né? O pessoal ia avaliar, né? Por exemplo, tá claro que eles foram pressionados aí, né? Ele aqui fala bastante aqui, ó, ele dá até o enfoque aqui, ó. A orientação informada pelo chefe foi que o serviço deveria ser feito o mais rápido possível, por parte da empresa sofria falta d'água, né? Assim, é difícil a gente quantificar isso, tá? Geralmente numa perícia, né? Depois, quando você vai fazer, né? Você vai acompanhar qual que é o local de trabalho de quem, né? O autor da ação aí, né? Como que ele trabalha. Geralmente você entrevista uma outra pessoa que é o chamado paradigma. O que que seria um paradigma? Paradigma é referência, né? Então eu pegaria o paradigma do Pedro e do João, né? Ou seja, outro eletricista, e daí perguntava, ô, sei lá, Joaquim, aqui na empresa, aqui na Móveis Novos, como é que você é, executa o seu serviço aqui? Olha, né? Quando eu pego a OS, aí eu vejo que serviço que é, e se esse serviço, aí pega, cita o exemplo, se esse serviço for um problema lá na bomba, a bomba não funciona mais. Como é que você vai fazer esse serviço? Aí ele pega e fala, descreve e tal. Se possível, até mostra como é que faz, tá? Para o perito descobrir se aquilo que o paradigma faz, se é algo comum na empresa.
E ele pode traçar até um paralelo. Bom, peraí, o Joaquim aqui, ele está fazendo tudo com segurança, mas aqui a gente está numa perícia, está tranquilo aqui, está calmo, né? Mas aí, aquela história. Se ele detecta que o Joaquim, por exemplo, ele não pega, faz do mesmo jeito que fez o Pedro e o João aqui. Não pega a EPI, vai lá de qualquer jeito. Ele detecta, aí ele pega e começa, né? Aí ele pede, ele não vai pedir para a pessoa, né? Mas ele pede para a empresa, ou eu queria a comprovação desse. O Joaquim, ele tá aqui como? Aí tá como eletricista predial, chutando aqui. Ah, onde que então ele é eletricista predial. Aonde que ele fez o curso de capacitação dele? Ah, e fez lá na escola Cordel Encantado. Cadê a cópia do certificado? Tá, beleza. E se for técnico? Ah, ele fez aonde? Ah, fez na faculdade João Plim Plim. Aí vai atrás. Aí descobre que essa faculdade João Plim Plim é caô. É alguém que vendeu o certificado. Ah, beleza. Então quer dizer que a empresa contratou, pegou o certificado, só que o certificado foi falsificado. Então quer dizer que eu tô falando assim, pessoal, porque se tem lá o selo do MEC e tal, geralmente você não fica correndo atrás, não. O pessoal lá do RH, o pessoal que contrata, eles não ficam, só se vê que algo tá muito estranho, tá? Ah, então quer dizer que tá falsificado, ou seja, esse fulano, né? Ele tá mentindo, tá cometendo crime, né? Tá? Falsidade não ideológica do nome, mas falsidade ideológica eu não sei nem como é que é o termo, eu não me lembro aqui de verdade. Então ele está mentindo que é eletricista, ou mentindo que é engenheiro, ou que é eletrotécnico, e apresentou algo falso. Beleza. Mas tá bom, ele apresentou falso. E aí, você teve uma integração aqui na empresa? Não, integração a gente só mostrou a empresa e tal. Não, não, teve aqui. Inclusive, quem acompanhou foi o técnico de segurança. Ele mostrou a área de projeto, mostrou a área disso, daquilo. Tem todo uma lista de verificação que esse perito vai fazer para ele ver por que que esse cidadão é tão despreparado. Se ele é despreparado porque ele mentiu, que tem formação e não tem, ou se ele está despreparado porque, além de formação, às vezes ele não foi treinado adequadamente na empresa. Se a empresa realmente ele não foi com EPI, porque a empresa fornece o EPI, mas ele não leva, porque como ele não tem formação. Então, você está vendo? Por isso que eu fiz aqui o básico do básico, comentei com vocês na semana passada aqui, né? Peguei muitos pontos lá da NR10, até orientei vocês para darem uma lida lá e verem os pontos que se enquadram nessa descrição aqui, ó, de não conformidade, tá? Inclusive, eu fiz isso aqui, eu demorei um tempinho, tá? Você pode fazer isso aqui rápido, sabe como? Você pode pegar uma IA aí, por exemplo, aí, um GPT da vida e tal, e aí pedir para ele falar que você é um técnico de segurança, você é um encarregado na empresa tal, e aí tem esse contexto de acontecer esse acidente, e aí você pedir para ele olhar nos itens da NR10 e falar quais os itens que foram desconsiderados, baseado nessa descrição. Dá para você fazer isso, viu? Eu pensei nisso agora aqui, ó. Até para eu mudar essa análise aqui. A norma aplicada é NR10, principalmente, né, nesse item aqui, o 10.5.1, que é o famoso dicas. Isso tudo a gente está fazendo
uma recordação da aula passada. Agora, a atividade 2 aí de vocês, ó. Ah, não, é 2.1, tá certo. Eu baixei o errado aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui, porque senão. E na verdade, se você olhar bem aqui, ó, isso aqui é um relatório das causas de acidente, é um relato aqui. E essa daqui é uma permissão de trabalho. Na verdade, a permissão de trabalho, pessoal, ela pode muito bem, deixa eu colocar isso tudo, colocar aqui em perspectiva as três atividades aqui. Deixa eu pegar aqui uma permissão. Vou pegar uma padrão aqui da. Deixa eu abrir ela no outro formato aqui, que aí vai ficar melhor pra gente. Essa daqui é uma permissão de trabalho. Então, ó, inclusive, dependendo da empresa, ó, você tem um arquivo parecido com esse daqui, ó, cheio com um checklist, tá? De formulário de relatório de acidente. Vou fechar aqui. Essa permissão de trabalho aqui, depois eu vou mostrar o livro do professor lá, Wagner Lobosco aqui, né, que ele fala sobre prontuário. E essa documentação, você sabia que a empresa, pessoal do administrativo, juntamente com o pessoal do, da segurança do trabalho, eles têm que elaborar documentos, tá? O administrativo vai ajudar a segurança do trabalho, a elaborar documentos, inclusive se for uma empresa que contrata eletricista, igual essa daqui, que, né, que era o formulário lá da CELG, né, da antiga CELG, eletricista de redes de energia elétrica, né? Eles têm também não só o pessoal da segurança do trabalho, mas também técnicos, engenheiros que vão ajudar, né, na elaboração desse documento, porque esse documento ele é a prova de que na hora que você entrou de plantão, por exemplo, você entrou de plantão, aí vamos supor que hoje não tem tarefa nenhuma. Você vai ficar, porque geralmente é assim, o plantão geralmente tem uma equipe que fica de prontidão, se acontecer um problema, ela vai. E aí tem a outra equipe que ela tem uma lista de tarefas, e às vezes, por exemplo, no plantão de hoje, eu estou na equipe que vai fazer uma série de tarefas que já estão agendadas. Ou seja, eu não vou ficar de plantão propriamente dito, porque se aparecer algum problema, acabar a energia, né? E precisar eu ir atender, você concorda? Como eu estou com tarefas, eu não vou atender. Então fica nesse plantão um pessoal que fica realizando as tarefas e tem um pessoal que fica de plantão só aguardando. Dependendo da empresa aí, a mesma equipe ela faz os dois, tá? Aí às vezes é complicado porque a equipe ela tem uma série de tarefas para fazer, aí começa a fazer uma tarefa lá. Aí vamos supor que dá uma chuva e aí
sei lá, cai uma árvore e arrebenta a rede de energia. Ela vai ter que parar o que ela está fazendo para justamente ir lá atender, socorrer. Aí por isso que as terceirizadas aí, antigamente era a concessionária que fazia isso, né? As terceirizadas que trabalham para a concessionária de energia, elas dividem desse jeito aí, né? Tem o pessoal que está de plantão realizando um checklist lá, às vezes não tem, tá? Um checklist de tarefas e outro que está só parado esperando alguma coisa acontecer. E esse que fica parado, você concorda que ele não está se expondo a risco nenhum? Então, para que que ele vai estar de capacete? Obviamente, ele vai estar com o uniforme dele que tem o tratamento anti-chama, ele vai estar com calçado de segurança, obviamente, né? Mas ele não vai estar se expondo ao risco. A essa permissão de trabalho, quando você junta ela com aqui, ó, está vendo que tem a lista aqui de riscos, né? E nessa APR, que é Análise Preliminar de Risco, ela junta a permissão de trabalho, né? Que mostra os riscos que ele é exposto, ó, quais são os riscos que envolvem a tarefa. Nessa lista aqui, ó, bem pequena, ó. Tá vendo que a lista aqui é grande, tá? Então, para realizar uma tarefa, você vai analisar o risco, e essa permissão, dependendo da empresa, tá? Chama permissão de trabalho, mas atualmente o pessoal chama de APR, por quê? Porque além de permissão de trabalho, ela quer dizer aqui, né? O APR ele explica melhor, né? É uma análise, por exemplo, aqui, isso aqui é uma permissão de trabalho, está falando que tipo de serviço que ele está fazendo, né? Se é interno, se é externo, quais os riscos envolvidos aqui. Então, a lógica da permissão de trabalho e da APR é você verificar os riscos da tarefa, saber que tarefa que você vai fazer e os riscos envolvidos, né, na execução dessa tarefa, para você se proteger de forma adequada, pegar os EPIs, os EPCs, para executar essa tarefa, entendeu? Daí eu já vou pegar a nossa análise aqui para gente ter uma visão melhor aqui. Então, ó, olha, nesses quadros abaixo, peraí, deixa eu pegar aqui o. Aí foi aberta aqui essa OS, né? Número 103, 2016, né? Aí geralmente é assim, 103 é o centésimo terceiro serviço e aqui é o ano, tá? Geralmente é assim, é o número do serviço e o ano com aquela numeração. Geralmente eles resetam todo ano, né, para saber quantas OS, né? Isso aqui também pode, essa permissão de trabalho, ela pode cumprir uma OS, né? Ou seja, nela ela primeiro ela vira uma solicitação de serviço, né, uma SS, para depois virar uma OS. E dentro do documento da OS você tem ou a permissão de trabalho ou a análise preliminar de risco, ou seja, por que que eu falei que a APR é o termo mais adequado? Porque você analisa, tanto na permissão quanto na APR, né? Você analisa o risco antes mesmo de você se expor a ele, né? Ou seja, você vê que risco é esse e você vê o que você vai utilizar de proteção individual ou coletiva para poder se proteger desse risco e, né, ter um trabalho aí com segurança, né? Aí nesses quadros abaixo você, né, no papel de Marcos aqui, né? Tá vendo? Ó, que o Marcos ele abriu essa OS aqui, né? A ordem de manutenção número 103, 2016, foi entregue pelo encarregado de elétrica, Arthur
ao eletricista Marcos, né? Então, o Arthur entregou ao Marcos para a execução do serviço. Imediatamente, o eletricista Marcos se dirigiu ao local, queria trabalhar procurando identificar, avaliar e controlar os possíveis riscos. Porque como é que você analisa preliminarmente o risco, né, antes de você se expor? Você identifica, depois de identificar, é risco em eletricidade, você vai avaliar. A eletricidade, então eu tenho que evitar o contato direto, se for baixa tensão. Se for média tensão, além do contato direto, eu preciso de uma outra medida aí, né? Eu preciso, por exemplo, uma roupa com maior proteção, uma cobertura com maior proteção, já que em vez de ser 220 volts, se fosse monofásico, né? É 7.965, que é a tensão monofásica da rede 13.8. Por fase, na 13.8, a gente tem 7.965. Então, eu avalio, né? É baixa tensão? É média? É alta? Ixi, é alta tensão? E 69 kV? Então, vou ter que usar o método ao potencial, vou ter que utilizar uma roupa especial com a gaiola de Faraday, né? Então, é uma outra análise. E controlar, né? Depois que você avaliou, né? Escolhe as melhores ferramentas, os EPI e os EPC, você vai controlar esses riscos, né? Então, o que o Marcos foi fazer aqui, ó? Na oficina de manutenção, separou os EPI e os EPCs, né, para realizar o trabalho e solicitou ao chefe e o técnico de segurança Jaime a assinatura dos documentos necessários para liberar o serviço. Fez o desligamento do quadro elétrico, né, o correto, do circuito da luminária para consertar conforme seu treinamento de NR10. Isolou a área de trabalho em volta da escada, subiu até a luminária. Depois de realizar a manutenção com sucesso, desceu da escada, recolheu todos os materiais e ferramentas, limpou o local, né, o 5S de trabalho, religou o circuito, testou a luminária e fechou a OS, entregando ao seu chefe Arthur, né? Então, preencher essa permissão de serviço, né, com as informações corretas. O que ele foi fazer, né? Foi dentro da empresa, né? E é um trabalho em altura, por quê? Porque ele colocou uma escada, era em cima de uma máquina aqui, ó. É uma lâmpada logo acima de uma máquina aqui. Então, é trabalho em altura, é serviço com eletricidade, é uma mão de obra, é dentro da instalação interna da empresa, é no dia normal de trabalho, né? A empresa é a Móveis Novos, o setor é o setor de pintura, igual tá falando aqui. É, a descrição, manutenção da luminária, né? A troca, né? Por uma luminária nova aí. Arthur, né? Que pediu, né? É isso mesmo. O Arthur pediu ao Marcos, que você é o paradigma dele. Luminária logo acima da máquina 1, tá? Então, ó, tudo que você vê aqui não aplicável, quer dizer assim, ó, é o setor de pintura, mas assim, tem produto inflamável nesse setor, tá? O produto fica ali em volta ali. Às vezes é um compressor, né, com aquela, já viram aquela pintura eletrostática que carrega a carcaça lá geralmente é de fábrica, né? Carrega ela e aí vem e passa a tinta por cima ali, a sala é toda isolada, né? Então, tudo que for não aplicável, ó, queda de andaimes, ele pelo menos não subiu em andaime, não subiu sobre o telhado, não usou veículo, né? Então não tem risco de atropelamento. Não tem movimentação de veículo, não tem movimentação de máquinas, não tem trabalho com alta tensão, né? É um circuito de baixa, inclusive, ó. Em área classificada, é área que tem risco de explosão. É trabalho em ambiente confinado? Não, também não. Em ambiente com umidade? Não. Ambiente explosivo? A área classificada é a área que tem potencial explosivo. Na verdade, aqui, pessoal, o que está faltando para
permissão de trabalho, ela ser objetiva, tá? Igual aqui, ó, isso aqui é para eletricista de rede que liga um cliente novo, né, um residencial, pode ser um industrial também, tá? Da manutenção, ou seja, plantando poste com guindalto hidráulico, tracionando cabos da rede, ele faz a reenergização da rede, né, depois que instala esses equipamentos, tá? Então, geralmente, esse serviço ele é chamado, né, o serviço específico que ele vai fazer é chamado de POP, Procedimento Operacional Padrão ou Instrução Técnica, tá? E daí, tá vendo aqui, ó, quais os riscos? Essa daqui é uma APR ou uma permissão de trabalho enxuta, tá? Então, tem os itens, somente os itens necessários para esse serviço. Mas se você prestar bastante atenção aqui, se esses itens estão aqui, quer dizer que existe a possibilidade de trabalhar com área inflamável, né? Com área classificada. Essa que trabalha em ambiente explosivo é a mesma coisa, tá? E área classificada. Então, choveu no molhado, ou seja, provavelmente o departamento de segurança aqui, né? O pessoal da CIPA ou do SESMIT, né? Dependendo de quantos funcionários que tem, né? A empresa vão dar uma analisada aqui nessa permissão de trabalho e dar uma enxugada nela, tá? Juntamente com alguém da área, né? Alguém que executa esse serviço e fala, olha, aqui a gente não tem ambiente explosivo, então essa esse formulário aqui ele tá grande demais. Você tá vendo o tanto de verificação que teve que ter sido feita para, por exemplo, ó, tem flora, mato, na verdade, né? Trabalha em subsolo, descarga atmosférica, um ambiente interno, então provavelmente não tem um risco, tá? E isso se a empresa não tiver se for o caso, se ela tiver um SPDA, né? Se esse SPDA não tiver em conformidade, ela pode até conduzir essa descarga atmosférica para dentro da instalação, né? Então, o objetivo é ser o mais sucinto, tá? Então, fica essa dica aqui. E aí vocês vão ver o que que é aplicável, tá? Por exemplo, óculos de segurança, ele pode ser incolor, que é um ambiente interno, ele é iluminado, né? Mas às vezes essa iluminação, por ela ter sido queimada aí, ficou, né? O ambiente ficou menos iluminado, mas ele pode ter luminária de emergência autônoma que você compra aí, né? Que você utiliza quando vai dar manutenção, tá? Então, tem uma série aqui de medidas que você tem que verificar antes de realizar o trabalho. Ó. Depois que você executou, é porque essa tarefa que ela foi projetada para você literalmente ler, né, e analisar e aprender aqui. Por isso que tem esse excesso de itens, tá? Uma PT, uma APR real, ela teria só os itens relacionado à tarefa. Inclusive, você tem permissões de trabalho para cada área, tá? Pessoal da manutenção elétrica, o pessoal da manutenção de veículos pesados, né? E por aí vai. Então é isso, pessoal. Uma dúvida aí? Dúvida aí, Edivaldo, Elton, Adriano? Não? Acho que o Edivaldo não está conseguindo aí. Pois não, Adriano, pode falar aí. Levantou a mão aí. Não tem dúvida não, isso aí é bom para fazer isso aí. Não, beleza. Aí vocês podem utilizar essa referência. Eu coloquei material extra para vocês, tá? E Fechou. aí leiam, né? Não esqueça de ler o contexto aqui, né? Igual lá na atividade um, né? Para vocês poderem embasar, embasar, né? Para responder aqui a permissão de trabalho, conformidade com essa atividade aqui, que é de fazer a manutenção, né? A troca, na verdade, né?
a troca aí da luminária em cima da máquina. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula. Tchau, tchau. Alô, até a próxima.